Tá gravando, né? Fala, turma! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a situação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Esse período do século XX, ele foi um período muito importante, marcado por muitas transformações. A Europa, no período da Primeira Guerra, ela foi devastada, né, por conta das guerras que estavam acontecendo, e foi um período que a Europa também mostrou seu grande potencial na ciência, com o desenvolvimento de armas, bombas químicas, e foi um período também que fez germinar a Revolução Russa, que mais pra frente vai ser o nosso assunto, certo? E o Brasil, como é que fica? Os primeiros anos do Brasil no século XX eles foram marcados pela consolidação do sistema republicano oligárquico, além do crescimento industrial e também as grandes manifestações, né, das classes trabalhadoras a fim de melhorias de condição de vida e de trabalho. O Brasil contava muito com a mão de obra estrangeira, principalmente a europeia, porque eles já tinham esse ideal, a facilidade, a experiência com as máquinas, com as fábricas, então isso tornava tudo mais fácil. E também contavam muito com a relação internacional que eles propunham para o Brasil na época. No século XX, algumas regiões elas foram marcadas pelo crescimento urbano, visto que os imigrantes, os ex-escravizados, eles saíram da zona rural e foram para a cidade em busca de empregos. Alguns donos de fazenda também foram para a cidade para ver quais seriam os futuros investimentos na economia e tudo mais. A cidade de São Paulo, ela despontou na economia, né, se destacando bastante pelo crescimento populacional e econômico por conta da produção de café. O Rio de Janeiro também se destacou por conta da região portuária e Amazonas e Pará também pela produção de borracha. O Brasil, ele sustentava a indústria automobilística estadunidense nessa época por conta da produção da borracha. O crescimento industrial, ele se deu mais no século XX, mas ele já vem desde o século XIX. É importante lembrar, tá? Professora, qual é o problema? Com o crescimento das cidades também vieram alguns problemas sociais, como o avanço do capitalismo e a polarização entre trabalhadores e patrões, né, que ganhou um contorno político bem forte nessa época. A formação de classes operárias nos centros urbanos engajou a defesa do direito, e isso foi principalmente liderado pelas frentes anarquistas e socialistas. Mas isso foi criado aqui? O anarquismo no Brasil ele foi introduzido por italianos e espanhóis, né, e se tornou um dos principais meios ali de luta pelos direitos dos operários. Ele perdeu a influência tempos depois, porque foi criado o Partido Comunista, né, em 1922, criado por ex-anarquistas. Gênio! O socialismo no Brasil chegou através de uma elite intelectualizada, que deu partida em eventos como a Revolução Praieira. A repressão às greves era uma prática comum do governo na época. O político paulista Adolfo Afonso da Silva Gordo criou uma série de leis que tinham o objetivo de expulsar os imigrantes que ameaçassem a ordem daquele período, ou tivesse o ideal de criar alguma revolução, algum rebuliço na época. Sabe o que isso adiantou? Nada. As manifestações trabalhistas nos anos de 1917 a 1920, elas se intensificaram muito. Os trabalhadores que vivenciaram os conflitos da guerra, eles apoiaram o movimento trabalhista, né? Porque eles buscavam uma sociedade igualitária, não buscavam uma revolução. Visto o que estava acontecendo, o Estado passou a se preocupar um pouquinho mais com as questões trabalhistas. Excelente, professor. Qual a participação do Brasil na Primeira Guerra? No cabelo. O Brasil de primeira mão se declarou um país neutro à guerra. A relação com a Europa era apenas a exportação de café, justamente aonde estava instaurado o conflito. Numa dessas indas e vindas, 5 navios brasileiros foram atacados por submarinos alemães. 5 navios, cara, 5 navios. Quando essa notícia chegou aqui no Brasil, é claro que a população não ficou nada feliz, afinal, eram 5 navios. Na época, foi aí que o presidente Venceslau Braz incentivou a população a praticar tiro como uma forma de defender a pátria e a honra também da nação. Aqui tem coragem. Em meados de 1917, o Brasil declara guerra à Tríplice Aliança.
o que gerou queda na exportação de café, visto que a Europa estava mais interessada em investir em armamento e bombas químicas. O que aconteceu aqui no Brasil, por um lado bom, é que o Brasil cresceu no desenvolvimento e investimento da indústria. Além do crescimento na industrialização, o Brasil também teve a posse dos navios alemães que foram, capturados, e também uma grande participação e aproximação econômica com os Estados Unidos e parte da Europa, que isso influenciou muito e vai ser o nosso próximo assunto. Amigos, esse foi um vídeo rápido, uma breve explicação dos primeiros anos do século XX aqui no Brasil e a participação do nosso país também na Primeira Guerra Mundial. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, tá bom? Estudem, se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos. Um beijo no coração de vocês, espero vê-los em breve. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you